Fala, fala, torcedor tricolor, meu irmão de paixão. Segura essa emoção que só quem veste esse manto entende. Bem-vindos de volta ao canal que pulsa no ritmo alucinante do Morumbi, o maior canal tricolor da internet. R7 Tricolor na área. E estamos de volta com mais um vídeo exclusivo, direto do coração do nosso Clube da Fé. Um vídeo que mistura a alegria da glória recente com as incertezas dos bastidores e as especulações que fazem a nossa cabeça girar. Antes de mergulharmos de cabeça nas notícias quentes, você já sabe o ritual sagrado, né? Senta o dedo nesse botão de inscrever se ainda não faz parte da nação aqui no canal. Liga o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe, nenhum boato, nenhum lance do nosso São Paulo. E esmaga esse like para mostrar a força da torcida mais apaixonada do Brasil. Combinado? Então vamos com tudo, porque o tricolor não para. A saga de James Rodrigues, entre a glória coletiva e o limbo individual. Olha, meus amigos, ser São Paulino não é para qualquer um, viu? É uma montanha-russa de emoções. E 2024 começou de um jeito mágico pra gente. O São Paulo viveu um dos melhores inícios de ano da sua história recente. No último final de semana. Ah, que final de semana! Conquistamos a tão sonhada Supercopa do Brasil. Batemos de frente com o Palmeiras, lá no Mineirão, e levamos a melhor nos pênaltis, com um 4-2 para entrar para a história. Foi um título que faltava, que espantou estigmas, que lavou a alma da torcida. E agora? Agora o tricolor mira mais alto no Paulistão. Quem sabe levantar mais uma taça? Mas enquanto o time vibra com as conquistas, com a moral lá em cima, quem não vive uma boa fase, quem tá num verdadeiro limbo no São Paulo, é ele, James Rodrigues. O meio-campista colombiano, o camisa 19. Simplesmente ainda não estreou na temporada de 2024. Ele vive um momento de incerteza absoluta no clube. A situação dele no São Paulo foi atualizada recentemente, e a informação, segundo a apuração do jornalista Alexander Vieira, é que James deverá permanecer no clube, pelo menos até o meio do ano. O São Paulo, segundo as conversas com o staff do jogador, ainda debate a situação. A tendência, por enquanto, é de permanência. E sabe por quê? Porque a diretoria ainda quer muito que ele dê certo no clube. Eles acreditam no potencial. E, sejamos francos, os principais mercados de transferência estão fechados agora. Não tem para onde ir. Como escreveu o jornalista no X, antigo Twitter, São Paulo ainda debater a situação de James Rodrigues com seus empresários, mas a tendência é de permanência pelo menos até o meio do ano. Mercados principais estão fechados e a diretoria quer muito que dê certo, mas vão conversar com o staff. Ele ainda completou que Beşiktaş, da Turquia, não fez proposta oficial e que o Carpini contava com o atleta. Mas para isso, ele precisa ser inscrito nos campeonatos. E a ausência de James na Supercopa? Ah, essa causou um alvoroço nas redes sociais. Muita gente não entendeu. Nosso presidente, Júlio Casares, esclareceu a situação. Ele disse que foi uma opção pela não viagem. Mas fez questão de ressaltar que James estava torcendo, que ligou para os companheiros. Nas palavras dele, é uma opção, todos vieram, ele não veio, mas ele estava torcendo, ele ligou para o pessoal. Estava torcendo muito e tenho certeza que amanhã estará treinando com a gente. Essa situação é curiosa, né? Enquanto Lucas Moura, que também foi desfalque, viajou com a delegação para Minas Gerais, James ficou de fora. Soma-se a isso os rumores que nunca somem sobre uma possível saída, um interesse, especialmente do Beşiktaş na Turquia. Mas até agora nada oficial, segundo Casares. O próprio James tentou dar pistas, ou amenizar a situação, postando um vídeo em sua conta no TikTok, mostrando lances de um treino no CT da Barra Funda com a legenda "um pouquinho dessa semana, seguimos". As imagens, apesar de postadas agora, seriam do treino de sexta-feira. E ele se reapresentou normalmente no CT nesta terça.
Informações apontam que existem pendências financeiras a acertar entre o clube e o jogador, mas isso não teria sido o motivo da não estreia. O São Paulo, por sua vez, ainda acredita que o colombiano não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. E por lá, na seleção colombiana, ele continua sendo o cara, titular absoluto, peça crucial para a Copa do Mundo de 2026. A verdade é que ainda não há uma previsão para a estreia de James Rodrigues em 2024. Ele segue trabalhando para adquirir a melhor forma física, enquanto o torcedor tricolor segue na expectativa e na incerteza. O que será do futuro de James no Morumbi? A voz de quem superou. Nestor desabafa e pede paz para a base. Mudando de assunto, mas ainda dentro desse clima de renovação e superação que a Supercopa trouxe. Nosso meio-campista Rodrigo Nestor, um dos símbolos dessa virada tricolor, fez um desabafo importante. O São Paulo iniciou 2024 com o pé direito, conquistando a Supercopa e espantando de vez aquele estigma que nos assombrou por um bom tempo. A Copa do Brasil de 2023 já tinha quebrado o jejum principal, e agora, com a Supercopa, somos o único campeão de tudo entre os clubes brasileiros. Essa nova era trouxe um relacionamento mais leve com a torcida, que diminuiu a pressão e as críticas. E foi nesse contexto mais tranquilo que Rodrigo Nestor, se recuperando de uma lesão sofrida no final de 2023, conversou com o jornalista André Hernan e abriu o coração. Nestor falou sobre um problema sério do passado: as perseguições e críticas exageradas que jogadores da base sofriam. Ele contou como essa pressão absurda acabava colocando fim no ciclo de muitos garotos que subiam para o profissional no São Paulo. Nas palavras de Nestor, a base sofreu muito com isso. A torcida às vezes tinha esse ódio por não ser campeão e colocava tudo como culpa nossa, de quem tinha subido na base. Em outros times no Brasil não era assim. Ele citou nomes que, como ele, sofreram injustamente. Muitas vezes, injustamente, o Gabriel Sara, o Igor Gomes, o Diego Costa e eu sofremos com as críticas. Acho que agora mudou um pouco com os títulos, ficou mais tranquilo. E ele fez um pedido sincero para a torcida. Um apelo. Batendo na tecla de que a falta de compreensão da massa pode fazer com que atletas promissores deixem o São Paulo. Nestor pediu mais paciência. Acho que o torcedor vai ter um pouco mais de paciência agora. Eu consegui dar a volta por cima aqui no São Paulo, mas muitos não conseguiram ficar e tiveram que ir embora. Tomara que a torcida tenha mais paciência, olhe para os garotos com outros olhos. Eles são muito novos, chegaram ao profissional agora. É um ponto importantíssimo. Vimos exemplos como o próprio Igor Gomes, que se transferiu para o Atlético Mineiro em 2022, após muita pressão e críticas no Morumbi. Coincidência ou não, ele teve uma notável reviravolta em sua carreira. E a história de Nestor é a prova viva do que ele fala. Em 2023, ele começou o ano sob uma enxurrada de críticas, mas deu a volta por cima de forma espetacular no segundo semestre. Deu a assistência para o gol na primeira final da Copa do Brasil. E marcou o gol histórico que empatou a final no Morumbi, garantindo nosso título inédito. A virada dele é o argumento mais forte para o pedido de paciência com os garotos da base. Que a torcida ouça Nestor. Bastidores do mercado. Sonhos nevados e possibilidades reais. Pulando para as especulações que movimentam o Morumbi e a cabeça do torcedor. Em meio a esse momento de alívio pós-Supercopa, sempre tem fumaça saindo do mercado. Primeiro, aquela novela que surgiu, Di Maria, campeão do mundo com a Argentina. Teve boato, teve especulação. Mas nosso coordenador técnico, Muricy Ramalho, botou um ponto final nessa história. Em entrevista ao canal do Nilson César, Muricy foi claro: a gente nunca falou o nome dele. Para mim isso é uma surpresa. Muricy ainda ponderou que Di Maria, com 35 anos na época, passava longe do auge físico, e que fatores como idade e adaptação ao calendário brasileiro dificultariam qualquer negócio. Novela encerrada por enquanto.
Mas Muricy deixou escapar outro detalhe de mercado. Ao falar sobre a possibilidade de permanência de James, que ainda estava em xeque na época da entrevista, ele foi questionado sobre Wagner Leonardo. Zagueiro canhoto, revelado pelo Santos, com ótima Série B pelo Vitória em 2023. E Muricy não escondeu. Difícil falar de nome, mas o Wagner Leonardo é o tipo de jogador que a gente gosta. Jogador de construção, é uma posição que a gente tem que olhar com carinho. Uma posição que falta no elenco desde a saída de Lucas Beraldo para a Europa. Um zagueiro canhoto. Com 24 anos na época. Muricy deu a pista. Fiquemos de olho. E teve mais um nome que circulou. O atacante Carlos Vinícius, que estava na lista de dispensa do Fulham. No início da janela, São Paulo e Bahia foram os principais interessados, fizeram sondagens. Mas o negócio não evoluiu. E a especulação ganhou força com outros clubes entrando na disputa, como o Real Betis da Espanha e o Augsburg da Alemanha. Enquanto William José pode sair do Betis, Carlos Vinícius surge como possível substituto. E você, torcedor? O que acha dessa situação do Carlos Vinícius? Seria um bom reforço para o ataque? Deixa sua opinião aí nos comentários. Meus amigos, o São Paulo não para. É essa montanha-russa constante. Saímos de um momento de glória inesquecível com a Supercopa, que nos deu 10 milhões de reais aos cofres e um gás danado pro ano. Mas já mergulhamos nas incertezas sobre James, na reflexão de Nestor sobre a base, nas especulações do mercado que se abrem e fecham. A meta agora é focar no Campeonato Paulista. Nos próximos desafios. Enfrentar o Água Santa nesta quarta-feira no Morumbi. Manter a liderança do Grupo D com os 10 pontos conquistados até aqui. O São Paulo vive um momento misto de alívio e expectativa. E nós, torcedores, seguimos juntos. Vibrando, criticando, apoiando e sempre esperando por mais. Deixe sua opinião sobre tudo que falamos. Sobre James. Sobre Nestor. Sobre o mercado. Use os comentários. Inscreva-se e deixe seu like para não perder o próximo capítulo dessa saga tricolor. Até o próximo vídeo. Nação. Vamos São Paulo!